Segundo o relato do evangelista Lucas, no capítulo 5 e no verso de número 20, está registrado assim: Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Note, o Senhor Jesus de imediato, ele não atende às necessidades físicas daquele homem. Jesus tem um homem que está diante de si, que é paralítico. A Bíblia vai nos informar que Jesus está em casa e que esse paralítico e 4 amigos seus ouviram falar que Jesus estava na sua residência em Cafarnaum. Então os amigos têm uma ideia de colocar este homem, que é paralítico, sobre um leito e conduzi-lo até a casa em que Jesus está. Só que a Bíblia vai nos informar que quando esses homens chegam até lá com esse paralítico sobre o leito, a casa estava lotada. Jesus estava ministrando. A Bíblia vai informar que havia pessoas do lado de fora. Então era impossível que aqueles homens chegassem até Jesus, vista que a casa estava lotada por dentro ao ponto de ficarem pessoas do lado de fora. Então aqueles homens, 4 amigos, vão ter a ideia de subir o telhado daquela casa, abrir o telhado no ponto em que Jesus está pregando e descer aquele leito com aquele paralítico até Jesus. E isso é feito. O paralítico agora está diante de Jesus, com a sua enfermidade, com a sua paralisia. Aquele homem agora está diante de Deus, o único que poderia resolver o seu problema, porque ele já ouvia falar sobre a fama de Jesus. Ele sabia que Jesus podia, com apenas uma palavra, dar uma ordem para ele se levantar daquele leito. Então o desejo daquele homem era ter o seu problema resolvido, era voltar a andar novamente. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é o grau de dificuldade que você está passando. Eu não sei se a sua dor é física ou se a sua dor é até mesmo espiritual. Eu não sei o tamanho do problema que você está enfrentando, a adversidade. Mas aquele homem estava vivenciando momentos ruins na sua vida. A Bíblia então vai dizer que agora ele está diante da sua esperança, diante de Jesus. E que quando Jesus fita os olhos nele, Jesus vai dar uma palavra um tanto quanto não agradável. Assim eu acredito que soou aos ouvidos daquele homem. Jesus não vai dizer para aquele homem: olha, levanta e anda. Não, de imediato não. Jesus vai dar apenas uma palavra. A Bíblia vai informar que Jesus, vendo a fé daquele homem, vai dizer para ele: homem, perdoados estão os teus pecados. Agora a pergunta que não quer calar é: por que Jesus disse isso? Por que Jesus não curou aquele homem naquele momento? Por que apenas uma palavra de perdão, estão perdoados os teus pecados? Sabe por quê? Porque enquanto nós, com a nossa visão limitada, vemos apenas problemas físicos e externos nos rodeando ou até mesmo nos acometendo, Jesus tem uma visão espiritual. Ele viu que o problema maior daquele homem não era o seu problema físico, e sim um problema espiritual relacionado à sua eternidade. Se de imediato aquele homem não se encontrasse com Jesus,
e tivesse o perdão dos seus pecados naquele momento, e se ele viesse ao óbito antes de se encontrar com Jesus, a Bíblia informa que o salário do pecado é a morte. E não é uma morte física, é uma morte espiritual, é a segunda morte. Aquele homem poderia não desfrutar da eternidade. Aquele homem poderia vir ao óbito morrer e de imediato ir para o inferno. Então Jesus, ele nos ensina esta prioridade. Jesus muitas das vezes não vai atender às nossas necessidades, mas ele vai atender às nossas prioridades. E muitas são as vezes que nós mesmos não sabemos as nossas prioridades, porque às vezes são de ordem espirituais. Mas Jesus sabe, e a palavra dele para mim e para você neste dia é: eu estou operando em vós a prioridade. Jesus vê o que é eterno. Nós, com a nossa visão limitada, estamos vendo só o problema, só o momento. Jesus está vendo a eternidade. Ele nos conhece por dentro e por fora. Então a palavra de Deus para mim, para você, é a mesma que Jesus deu para aquele homem. Homem, perdoados estão os teus pecados. Mas é maravilhoso saber que Jesus, ele não apenas quer conceder o perdão dos nossos pecados, nos livrando da eternidade de sofrimento que é no inferno, mas que ele deseja o nosso bem também físico. A Bíblia vai dizer adiante, no Evangelho segundo o relato de Lucas, lá no versículo 25 do capítulo 5, que aquele homem ele se levantou. Jesus vai dar uma ordem dizendo para ele: levanta, toma o teu leito, levanta e anda. No verso 25 vai dizer assim, imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito em que permanecera deitado e voltou para casa glorificando a Deus. Olha que Deus maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele é o único que pode resolver o seu e o meu problema físico e espiritual. Jesus quer nos curar. Jesus quer nos levantar, quer operar o milagre, mas também Ele quer e sabe que a prioridade maior é liberar o perdão, perdoar os nossos pecados. Pense nisso, que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus.